Incorporação. Esse é o tipo de mediunidade que gera mais dúvidas e curiosidades entre as pessoas. E é disso que nós vamos falar hoje. Salve! Bem-vindos ao canal Axé. Eu sou Ifaçanu. Esse é um canal onde nós falamos das religiões de matriz africana e assuntos relacionados ao Axé. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho na opção todos para sempre ser notificado quando houver novos vídeos. Agradeço desde já. No vídeo passado, eu falei sobre os tipos de mediunidade mais vistos nas religiões de matriz africana. Mas a incorporação é sem dúvida aquele que gera mais dúvidas, mais curiosidade e chama mais atenção das pessoas. Então é disso que eu vou falar hoje. Tá? Vou tentar esclarecer para vocês os tipos diferentes de incorporação, né? Porque há graus diferentes de incorporação, tentar esclarecer algumas dúvidas sobre desenvolvimento e outras coisas mais. Então, começando pelos tipos de incorporação. Na verdade, são graus diferentes de consciência. O mais comum, sem dúvida, é a incorporação consciente, né? Em que a pessoa ela é o intérprete do guia, ou seja, o guia vai transmitindo para ela as mensagens que precisam ser passadas para quem está sendo consultado ali naquele momento. Só que a pessoa que está incorporada está o tempo todo consciente. Apesar de ser o tipo mais comum, também é aquele que muitas vezes a pessoa duvida de si mesma. A pessoa às vezes acha que ela está até mistificando, que ela está falando de uma maneira que bem simples, que ela tá louca da cabeça, né? Só que a pessoa com o tempo, conforme vai se desenvolvendo, vai evoluindo dentro da espiritualidade, ela vai percebendo que na verdade quem está tendo o controle ali das mensagens é o guia, né? É a entidade, mesmo ela estando consciente o tempo todo, né? E é normal, por exemplo, a pessoa depois lembrar de tudo que aconteceu. Claro que cabe a ela, né, ter ética, ter confiança, né? Ou seja, as pessoas confiarem nela, melhor dizendo, para ela não sair falando nada depois do que aconteceu ali naquele momento, né? Então, ética acima de tudo. E esse é o tipo mais comum. O segundo tipo de incorporação é a semiconsciente. Na incorporação semiconsciente, o guia, né, a entidade, o espírito, tem um controle maior da incorporação da pessoa, né, no médium. Muitas vezes a pessoa tem lapsos do que aconteceu, né, tem fragmentos de memória do que aconteceu durante a incorporação, durante os atendimentos. E há casos também das pessoas que às vezes até estão conscientes durante o atendimento, mas depois não se lembram de nada. Isso é bem comum, né? Na minha opinião, talvez a incorporação semiconsciente seja a melhor. Por quê? Porque a própria espiritualidade, ela apaga, por assim dizer, as coisas que são necessárias para... Como que eu vou explicar? Para a pessoa não lembrar depois, né? Então ali a própria espiritualidade faz um controle, né, entre aspas, do que a pessoa pode ou não lembrar depois. Esse estágio a pessoa também alcança depois de um certo tipo de desenvolvimento. O último tipo, que é o mais raro, né, hoje em dia, é a incorporação inconsciente, ou seja, a pessoa não lembra de nada depois. A pessoa sente como se ela tivesse dormido, né, durante a incorporação, durante o tempo que estava incorporado, né? Essa incorporação, como eu disse, é mais difícil de se ver hoje em dia. Por mais que muita gente diga, eu estava incorporado, não lembro de nada, não vi nada, né? Mas muitas vezes a pessoa lembra sim, ela viu sim, talvez ela faça isso por uma autodefesa, para ela se blindar contra qualquer coisa, e enfim. Mas é um tipo de incorporação que a cada dia tem se tornado mais raro, né? Hoje em dia tem se tornado mais comum a incorporação consciente ou semiconsciente. No caso da inconsciente, como eu disse, a pessoa não se lembra de nada depois, ou praticamente nada. Ela entra num transe total, né? E isso era mais visto antigamente, hoje em dia, né, já não é comum. Eu acho que a pessoa totalmente inconsciente deve ser algo
falando muito alto, menos de 5% dos médiums. Eu estou falando um número que eu acho alto ainda, né? Eu chutaria que seja 1%, 2% dos médiums sejam totalmente inconscientes. Então, esses são os tipos de incorporação que nós vemos hoje. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento da incorporação. Antes de mais nada, é muito importante que a pessoa tenha paciência durante o seu desenvolvimento mediúnico, durante sua evolução espiritual. A boa incorporação, aquela incorporação com mais segurança, não se dá da noite para o dia, né? E cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que desenvolvem mais rápido, tem pessoas que demoram muito para desenvolver. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, até preocupadas. Às vezes a pessoa está demorando muito para desenvolver sua incorporação, né? Para chegar no estágio um pouco mais avançado de incorporação. E às vezes ela vê uma outra pessoa que entrou ali no terreiro, né? Há menos tempo, já tá. O guia já vem, já fala, já dança, faz e acontece, né? Mas acho que ninguém precisa se preocupar com a mediunidade do outro, né? Com o desenvolvimento do outro. O importante é que você se preocupe com o seu desenvolvimento, né? É preciso também tomar muito cuidado com as pessoas que supostamente desenvolvem muito rápido a incorporação, né? Começam a incorporar ali os guias da noite para o dia, porque algumas vezes essas pessoas estão mistificando, né? Então é importante até que os sacerdotes fiquem de olhos abertos com isso, tomem muito cuidado com isso, né? Para que não pulem etapas no desenvolvimento, né? Isso aí precisa ser feito de forma gradativa, o desenvolvimento para a pessoa incorporar. Outra coisa que eu devo citar aqui também é que não são todas as pessoas que têm o dom para incorporar, que têm esse tipo de mediunidade, né? Eu disse no vídeo passado, né, os tipos de mediunidade mais vistos nas religiões de matriz africana. Eu falei que todas as pessoas são médiuns em potencial. Todas as pessoas têm algum tipo ou alguns tipos de mediunidade, né? O que muda de uma pessoa para outra é o grau de mediunidade, né? Algumas têm mais, outras têm menos, né? E cada pessoa tem um ou vários tipos de mediunidade. Então a incorporação não se dá em todas as pessoas, né? Ela se dá ela dá num tanto de pessoas aí, mas não é na totalidade, né? Então tem pessoas que muitas vezes vão ali até tentar desenvolver aquela incorporação, mas não vai acontecer nunca, né? Também é importante que o sacerdote saiba orientar e fique de olho nisso. Outra coisa sobre o desenvolvimento, né? A pessoa ela tem que se concentrar muito naquele momento ali, em que ela está no terreiro, em que ela está desenvolvendo, em que ela está procurando evoluir na incorporação. Então é importante que ela se desligue do mundo exterior, né? Esqueça as coisas que ficaram para fora do terreiro. E até algumas dicas que eu dou são as seguintes, né? Porque muitas vezes é difícil a pessoa apagar os pensamentos, né? E muita gente fala, apaga os pensamentos, tenta não pensar em nada, só que é muito difícil não pensar em nada, né? Então algumas dicas que eu dou são as seguintes. Se concentra no som dos atabaques, no som das palmas, né? Tenta se concentrar naquilo. Dependendo da linha que você vai trabalhar naquela noite, tenta se concentrar em alguma coisa relacionada àquela linha. Por exemplo, está acontecendo uma gira de caboclos, né? De índios. Então você pode pensar numa floresta, numa mata, que você está desbravando uma mata, pode pensar até numa aldeia de índios, né? Cada pessoa pensa numa coisa diferente. Isso ajuda no desenvolvimento da incorporação, ajuda na concentração para esse desenvolvimento, né? E assim funciona com as outras linhas também, né? Você vai numa linha de boiadeiros, por exemplo, então você pode imaginar uma fazenda, cavalos, uma boiada, né? Os boiadeiros em si, um campo, como se fosse uma fazenda, alguma coisa nesse sentido.
Enfim, converse com o seu sacerdote também para ele dar sugestões sobre isso. Mas são algumas dicas que eu deixo. E com o tempo, você vai ver que a incorporação vai se tornando algo mais natural, que haverá uma harmonia entre você e o espírito, a entidade que está ali encostando em você, né, que está cada vez se aproximando mais, né, vai haver um equilíbrio, isso é muito importante. Durante o dia a dia, você pode até conversar mesmo que for mentalmente com os guias, né, conversa ali com o preto velho, conversa com o caboclo, com o baiano, com o boiadeiro, mesma coisa vale para as linhas de esquerda, né, para o Exu e para a Pombagira, e vai devagar. Aliás, falando em linha de esquerda, muitos terreiros seguem uma coisa que eu acho muito válida. Deixam para desenvolver a linha de esquerda por último. Então, primeiro a pessoa desenvolve as entidades da linha de direita, né? Preto velho, caboclo, baiano, boiadeiro, né? Desenvolve também o herê, né? A linha de Cos Damião dentro da Umbanda. E deixam Exu e Pombagira por último, porque é uma energia mais densa, né? Você precisa de uma concentração maior e tal, mas não é que Exu e Pombagira vá te prejudicar de alguma forma. Tem pessoas que acabam desenvolvendo a esquerda primeiro, isso é normal também. Mas muita gente, né, muitos terreiros seguem isso de desenvolver primeiro a direita. Eu acho muito válido isso, eu também prefiro dessa forma, né, respeito aí os sacerdotes, os pais e mães de santo que desenvolvem a esquerda ao mesmo tempo da direita, ou que desenvolve a esquerda primeiro, né? Eu particularmente prefiro que se desenvolva a direita primeiro, que tenha uma segurança maior na linha de direita, para depois partir para a esquerda, né? Eu fui desenvolvido dessa forma e para mim foi muito bom, né? Porque na hora de incorporar ali o Exu, por exemplo, eu estava até mais preparado para aquele momento, né? Para assumir ali aquela energia mais densa né, que a linha de esquerda traz, e para mim foi muito bom dessa forma. Outra coisa importante também, o preceito. Isso vale não só para quem está desenvolvendo, como para quem já está vamos dizer assim, já está desenvolvido. Apesar que eu sigo uma teoria, né, eu sou da opinião que a pessoa nunca termina o seu desenvolvimento. Ela passa a vida inteira desenvolvendo, passa a vida inteira evoluindo espiritualmente. Né? Não é porque a pessoa está 10, 20, 30 anos dentro da religião que ela vai falar que já tem um desenvolvimento pleno, já tem uma incorporação plena. Eu acho que a pessoa passa a vida inteira evoluindo, né, de pouquinho em pouquinho, e enfim, isso é muito importante. Mas voltando a falar sobre o preceito, o que é o preceito? São certos cuidados que você deve tomar no dia que houver gira, que houver trabalho, que houver xirê, como é o caso do candomblé. Cada casa tem um tipo de preceito diferente, né? Aí você deve perguntar ao seu pai ou mãe de santo, ao seu babalorixá ou ialorixá, né? As pessoas mais velhas da sua casa. Qual o preceito que é feito dentro daquela casa. Eu vou citar aqui os mais comuns, tá? Às vezes alguma casa ou outra adota alguma coisa diferente, mas os mais comuns. No dia que houver gira, né, o trabalho na Umbanda, ou que houver o xirê no candomblé, ou houver um trabalho no candomblé, que não é só necessariamente o xirê, né, pode ser outros tantos rituais, no dia não se toma bebida alcoólica, não tem relações sexuais, evita carne vermelha, alguns terreiros não pode nem carne branca. Eu estou falando aqui no dia, mas existem casas que adotam isso 24 horas antes do trabalho, ou seja, começa no dia anterior, preceito, né? Pensamento sempre elevado, procurar né? Isso, na verdade, do pensamento elevado deveria valer para a vida toda, né? Não só para o dia que você vai no terreiro. Mas, enfim, pensamento elevado, procurar não entrar em atrito com ninguém, não pensar besteiras, enfim. E depois que termina o trabalho, né, algumas casas também adotam um preceito para aquela noite depois do trabalho. Ou seja, você saiu do terreiro, não vai sair dali para uma festa, não vai sair dali parar no bar da esquina para
para beber bebida alcoólica, vai direto para casa, né? Porque você ainda vai estar sob a energia da espiritualidade. A vibração dos guias ainda vai estar em você. Ela não sai totalmente logo que você desincorpora. Então, o que eu recomendo, o que eu oriento, né, que você se resguarde também depois do trabalho, né? Aí no outro dia segue lá a sua vida normal. Se você gosta de tomar suas cervejinhas, você toma, você pode ir para um churrasco, enfim, volta à sua vida normal. Mas pelo menos no dia do trabalho, né, já acorde com o pensamento elevado, já se resguarde durante o dia todo, vá para o trabalho, usando um termo que é muito usado, né, dentro da religião, vá com o seu corpo limpo, né, vá focado e concentrado para aquilo. Isso vale tanto para a pessoa que está começando o seu desenvolvimento, quanto para a pessoa que já está ali há muitos anos, já desenvolveu bastante. Isso vale para todos. Isso vale desde a pessoa que entrou hoje no terreiro até o zelador do terreiro. Vale para todos. Tá? Por quê? A gente tem que lembrar que a incorporação, isso vale até para quem não incorpora, como é o caso dos Ogãs, do Cambone, das Equedes, né? Porque também estão ali lidando com a espiritualidade. Então, a gente precisa lembrar que o nosso corpo, a nossa matéria, vai estar sendo um instrumento para a espiritualidade, né? Para a gente transmitir alguma coisa para as outras pessoas, para a gente passar boas energias para as outras pessoas. A gente, então, precisa cuidar do nosso próprio corpo, né? Durante o dia que vai ter o trabalho. Então isso seria um preceito, seriam coisas que você deve evitar durante um certo período. Como eu disse, cada casa adota um preceito diferente. Por exemplo, na casa que eu frequento, além do preceito que a gente recomenda e orienta a todos, há também um banho, né, feito de ervas antes de começar o trabalho, né? Então, por exemplo, na casa da qual eu faço parte, nós preparamos o banho lá, né, no dia do trabalho. Então todo mundo que chega passa por aquele banho, coloca lá sua roupa branca e fica lá focado, concentrado para o início dos trabalhos, né? Tem casa que orienta o filho de santo a fazer seu banho na sua casa mesmo, né? Orienta como faz o banho e a pessoa pode fazer na casa dela mesmo. Né? Tem casas que não adotam o banho, é uma minoria na verdade, mas existem casas que não adotam também o banho. Isso vale tanto para a Umbanda quanto para o Candomblé. O que mais que eu posso falar sobre a incorporação? Falamos então dos tipos, falamos do desenvolvimento, falamos do preceito, né? Volto a dizer, tenham muita paciência durante o seu desenvolvimento, é importante isso. Não tenham medo, tá? Às vezes tem muita gente que tem receio do espírito vir e derrubar a pessoa. Não tenham medo. Aliás, mais uma orientação que eu passo aqui: nunca tentem incorporar sozinhos. E isso vale também para as pessoas mais experientes, que já incorporam com facilidade, com tranquilidade. Não façam isso sozinhos. Tenham sempre alguém ao lado, preferencialmente alguém que também seja da religião, que entenda o que vai acontecer, o que está acontecendo e que possa te auxiliar a qualquer momento. Então não faça isso sozinho, não fique na sua casa tentando incorporar, né? Eu não recomendo isso de forma alguma. Você tem o seu terreiro, você tem a sua casa de santo para isso, você tem o seu sacerdote para esse momento. Eu sei que muitas vezes a pessoa tem pressa de desenvolver, de incorporar, e para quem para quem já desenvolveu bastante, sabe que é muito bom incorporar, sentir aquela energia, né? Mas há lugares e momentos para isso. Então não faça isso sozinho, não faça isso fora do terreiro, a não ser que você tenha alguém muito experiente ao seu lado que possa te ajudar e que seja numa situação realmente necessária, tá? Não vai sair incorporando, eu vou incorporar e dar uma consulta para um amigo meu, para uma amiga, para o vizinho, para não sei quem, vou começar a atender na minha casa, né? Evite isso, evite, né? É necessário que haja ali, como eu disse, um preparo para aquele momento, é necessário que seja num local adequado, que seja no momento adequado. Então,
né? Vamos respeitar a espiritualidade, vamos ter cuidado com esse momento que é tão importante dentro das religiões de matriz africana, né? Um momento especial. Bom, acho que eu consegui esclarecer vários pontos sobre a incorporação, né? Eu sei que isso gera muitas dúvidas nas pessoas, gera curiosidade. Caso você tenha ainda alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Assista o vídeo que eu postei anteriormente falando dos tipos de mediunidade. Se você não tem a mediunidade de incorporação, muito provavelmente você tem algum outro tipo. A intuição, a visão, vidência, audição, enfim. Né? Cada pessoa tem lá a sua mediunidade. Né? E cuide da sua mediunidade, não tenha medo dela. Ela pode não só te ajudar, né? Como pode ajudar outras pessoas. Então é importante que você cuide da sua mediunidade. Tá bom? Então eram essas as palavras para hoje. Espero que tenham gostado. Né? Nos vemos em breve no outro vídeo. Deixe aqui seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe suas dúvidas nos comentários ou também pode me enviar um e-mail que tem aqui na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, obrigado. Axé.